Marcelo passou a noite inteira humilhando a ex na frente de todo mundo. O que ele não sabia é que Laura estava prestes a entrar por aquela porta e virar o jogo por completo. Olha só quem apareceu. Marcelo soltou a frase sem nem virar direito, como se estivesse comentando o tempo. Do outro lado da mesa, Sofia levantou uma sobrancelha e esperou. Quem? Ela perguntou. Laura. Ele deu uma risada curta. Minha ex. Aquela que achava que ia chegar a algum lugar na vida. Sofia sorriu. Aquele sorriso de quem acabou de ganhar um ponto sem nem ter jogado. Pegou a taça de vinho e ficou olhando para ele com admiração. 3 pessoas na mesa ouviram. Uma delas parou de comer. Ela ainda trabalha naquela empresinha dela? Alguém perguntou, tentando se intrometer na conversa. Que empresa? Marcelo abriu os braços como se a resposta fosse óbvia. Já faz tempo que ela saiu de lá. Até hoje não sei direito o que ela anda fazendo da vida. Sumiu do mapa. Alguns na mesa riram. Não eram todos, mas foram o suficiente para encher o peito dele de orgulho. Ela era bonita, pelo menos, perguntou Sofia, com aquele tom de quem já sabia a resposta que queria ouvir. Marcelo virou para ela com um sorriso torto. Bonita era, mas ambição, zero. Eu precisava de alguém que tivesse um rumo, que soubesse o que queria da vida. Sofia inclinou a cabeça satisfeita e cruzou os braços sobre a mesa. O garçom que servia a mesa ao lado fingiu que não tinha ouvido, mas ouviu. Todo mundo ouviu. Marcelo estava no melhor momento da noite. Terno novo, namorada nova, todo mundo rindo das piadas dele. Ele era o centro daquele salão e sabia muito bem disso. Falava alto, gesticulava e cada vez que alguém ria, ele ia um pouco mais longe. Quer saber qual era o problema dela? Continuou, sem esperar resposta. Vivia esperando que o mundo se movesse por ela. Nunca foi atrás de nada. Dependia dos outros. Sofia concordou com a cabeça. Ninguém na mesa contestou. Uma mulher mais velha, sentada num canto, olhou para ele por 2 segundos. Depois desviou o olhar para a janela. Marcelo se inclinou sobre a mesa, com os olhos brilhando. Fala sério, Sofia. Com ela era sempre drama, sempre choro. Você é diferente. Você tem cabeça. Sofia riu, encantada, e passou a mão no braço dele. Alguém na mesa olhou para o próprio prato em silêncio. Como alguém consegue rir assim de quem um dia disse amar? Do lado de fora do salão, Laura estava parada no corredor, com o celular na mão e o coração acelerado. Tinha chegado cedo de propósito, queria respirar antes de entrar, queria se preparar. Mas aí veio a risada, alta, familiar, inconfundível. A risada do Marcelo. Laura fechou os olhos por 2 segundos, e foi o suficiente para tudo voltar. Ela e Marcelo num domingo de manhã, os dois ainda de pijama, ele fazendo café e cantando errado uma música que tocava no rádio. Ela sentada na bancada da cozinha, olhando para ele e pensando que aquilo era real, que aquilo era dela. Ele se virou com 2 canecas na mão, sorriu e disse: Vamos longe, Laura. Pode deixar. Ela acreditou. Lá no fundo, acreditou em cada palavra. Mas aí veio o outro flash. Uma tarde, numa sala de reuniões que ela conhecia bem. Marcelo do outro lado da mesa, com uma expressão que ela nunca tinha visto antes. Fria, calculista. Acho que a gente já não está no mesmo caminho, disse ele, sem desviar o olhar. Laura ficou em silêncio, esperando ele continuar. Você não tem ambição, Laura. Você é acomodada. Preciso de alguém que cresça comigo. Ela sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Eu tô crescendo, respondeu com a voz quase apagada. Não do jeito que eu preciso. Ele pegou o celular dele em cima da mesa, levantou e saiu da sala sem olhar para trás. 3 semanas depois, Sofia apareceu nas fotos das redes sociais dele. E aí veio o último flash. Laura, numa terça-feira à noite, sentada no chão do quarto com a parede fria nas costas e uma pilha de currículos recusados ao lado.
Tinha tentado entrar em 4 empresas. Em 3, as portas tinham se fechado de um jeito estranho. Rápido demais, sem explicação. Só depois que o Gustavo ligou, ela entendeu. Laura, preciso te contar uma coisa. Eu ouvi o Marcelo conversando com o Paulo, da MXM Capital. Ele falou que você era instável, que não entregava resultado. Não sei onde mais ele já espalhou isso, mas está circulando. Laura ficou uns 10 segundos em silêncio no telefone. Obrigada, Gustavo. Desligou, olhou para o teto e tomou uma decisão. Não era vingança, não era raiva, era não deixar que aquela história terminasse assim. O barulho de uma taça quebrando dentro do salão trouxe ela de volta. Ela abriu os olhos, estava no corredor. O celular na mão, a mensagem do Ricardo ainda na tela. Já tô chegando. Pode contar comigo. Laura respirou fundo, ajeitou o vestido e olhou para a porta do salão. Ela ainda não tinha entrado, mas ia entrar. 3 semanas depois do término, Laura acordou cedo, se arrumou com cuidado e foi até a sede da Nexus Consultoria com uma pasta debaixo do braço e o coração na boca. Tinha trabalhado naquela pasta durante 10 dias seguidos. Reorganizou projetos, atualizou números, pediu cartas de recomendação para 2 clientes antigos. Fez tudo certinho. A recepcionista olhou para ela com um sorriso educado e disse que o responsável pelas contratações estava em reunião. Posso esperar, respondeu Laura. A senhora pode deixar o material aqui e a gente entra em contato. Ela deixou. Voltou na semana seguinte. A recepcionista disse que ainda estavam avaliando. Na outra semana, o telefone já não atendia mais. Ela tentou no grupo Novo Rumo. A entrevista foi bem. Ela sentiu. O gerente sorriu, anotou coisas, disse que daria uma resposta em 2 dias. A resposta nunca veio. Tentou na ápice gestão. Chegou até a 2ª fase do processo. E aí, de repente, recebeu um e-mail padrão. Seguiremos com outro perfil. Laura saiu daquela última reunião com as mãos tremendo e a pasta amassada debaixo do braço. Ficou parada na calçada por uns 2 minutos, olhando o trânsito passar, sem conseguir dar um passo. Não era falta de capacidade. Ela sabia disso. Mas saber não adiantava muito quando a porta continuava fechada. Respirou fundo e foi embora. 2 semanas depois foi que o Gustavo apareceu. Eles se encontraram num café perto do centro por insistência dele. Gustavo chegou antes, já com o café na mão, e quando Laura sentou, foi direto ao ponto. Laura, preciso te contar uma coisa e sei que vai doer. Ela cruzou os braços. Fala. Eu estava numa reunião informal com o pessoal da MXM Capital semana passada. O Marcelo estava lá. Gustavo baixou a voz. Eu ouvi quando ele falou para o Paulo que você era difícil de trabalhar, que ele tinha te dado uma chance no passado e você não entregava resultado, que qualquer empresa que te contratasse ia se arrepender. Laura ficou olhando para ele sem piscar. Ele falou isso com meu nome? Com o nome completo, Laura, com detalhes. Ela pegou o copo d'água na mesa e bebeu devagar. Tinha as mãos frias. Tem certeza? Eu estava do outro lado da mesa. Ouvi tudo. Laura concordou lentamente. Mas alguém ouviu? Umas 3 pessoas, pelo menos. Ficou em silêncio por um tempo. Gustavo não disse mais nada. Só observou ela com aquela cara de quem não sabe se fez bem em contar. Obrigada, Gustavo. De verdade. Ele concordou com a cabeça. E ela saiu do café com a postura ereta, mas com um ardor no peito que não dava para ignorar. Marcelo não tinha só terminado com ela, ele estava ativamente destruindo o que restava. Naquela noite, Laura ficou sentada na beira da cama um bom tempo. Não estava chorando, estava pensando. Abriu o computador e ficou olhando para a tela sem escrever nada. Quanto tempo aquilo ia durar? Quantas portas mais ele podia fechar? E se ela nunca conseguisse sair daquele lugar? A dúvida chegou devagar, como sempre chega, não de uma vez, mas em pedaços.
Talvez ele tivesse razão numa coisa, não na crueldade, não na maldade, mas talvez ela realmente tivesse ficado parada tempo demais. Talvez tivesse se acomodado em algum ponto da relação, deixado de correr atrás do que era dela. Fechou o computador. Se arrependeu de ter pensado aquilo. Mas o pensamento não sumiu. Laura foi até a janela e ficou olhando a rua lá embaixo. Um casal passava andando devagar, os dois rindo de alguma coisa que ela não conseguia ouvir. Um menino corria na frente deles. Lembrou de uma tarde, anos atrás, muito antes de conhecer o Marcelo. Tinha acabado de fechar o primeiro contrato sozinha. Ligou para a mãe dela gritando de alegria no meio da rua. Não tinha ninguém do lado dela naquele dia, e mesmo assim foi o dia mais feliz daquele ano. Não precisava que ninguém validasse aquilo. Tinha chegado lá sozinha. Laura ficou olhando a rua mais um tempo. Depois foi até a mesa, abriu o computador de novo e começou a digitar. Não era uma candidatura. Não era um e-mail para nenhuma empresa. Era uma mensagem para o Ricardo Alencar. Tinham apresentado ele para ela 3 semanas antes, num encontro de negócios que ela quase não foi. Conversaram durante 15 minutos. 15 minutos em que ele ouviu cada palavra que ela disse com uma atenção que ela não estava acostumada. No final, ele tinha dado o cartão e dito: "Se um dia você quiser conversar sobre o que anda construindo, me manda uma mensagem. Tô falando sério." Ela guardou o cartão na bolsa sem muitas expectativas, mas agora pegou ele, olhou o número e digitou: "Ricardo, sou a Laura. A gente se conheceu naquele encontro semana passada. Você falou que a gente podia conversar. Ainda tá de pé?" Olhou para a mensagem uns 10 segundos e enviou. No momento em que Marcelo viu Laura entrar no salão, o sorriso dele não desapareceu. Continuou no lugar, mas ficou diferente. Travou. Sofia percebeu a mudança antes de entender o motivo. Seguiu o olhar dele até a porta. Laura atravessou o salão com calma. Vestido simples, postura reta, sem pressa. Cumprimentou 2 pessoas pelo caminho. Não olhou para a mesa deles. Isso irritou Marcelo mais do que qualquer outra coisa. Ele se inclinou levemente para Sofia e comentou em voz baixa, mas não tão baixa: "Olha só, ela veio mesmo." Sofia virou discretamente para ver. "É ela? É ela." Ele pegou a taça. Pelo menos coragem não falta. Um homem sentado ao lado, sócio de uma construtora local, ouviu e esperou para ver o que vinha. Marcelo elevou um pouco a voz. "Deve ter vindo pedir recomendação para alguém. É o que ela sabe fazer." A mesa ao lado ficou em silêncio por um segundo. Uma mulher de cabelo preso trocou um olhar com o marido. Laura estava de costas, conversando com um casal perto da entrada. Não ouviu. Ou fingiu não ouvir. Marcelo balançou a cabeça com aquele ar de quem já sabe tudo o que vai acontecer. "Você vai ver. Daqui a pouco ela vem aqui cumprimentar como se nada tivesse acontecido." Falou isso rindo. 3 pessoas riram junto, mas uma não riu. Marcelo notou e não ligou. A noite foi passando e ele foi ficando cada vez mais à vontade. 2 taças de vinho, Sofia do lado, todo mundo prestando atenção nele. Levantou 2 vezes para cumprimentar gente, e toda vez que passava perto de onde Laura estava, fazia questão de desviar o olhar de forma exagerada, como se ela não existisse. Sofia entrou no jogo sem ele precisar pedir. Comentou em voz alta para a mesa que algumas pessoas não conseguem superar o passado, e riu sozinha depois. A mesa riu junto. Uma das mulheres presentes olhou para Laura de longe com uma expressão de desconforto, mas não falou nada. E foi aí que Marcelo decidiu ir além. Estava de pé, taça na mão, e começou a contar uma história para a mesa. Uma história que todo mundo ali entendeu que era sobre Laura, mesmo sem ele mencionar o nome. "Tive uma sócia uma vez", começou com aquele tom de quem conta uma piada. "Não sócia de verdade, era parceira num projeto.
A pessoa tinha uma boa ideia, sabe? Mas na hora de executar, sumia. Na hora de apresentar para um cliente, eu que cobria. Na hora de assinar, o nome dela estava lá. Na hora de errar, a culpa era minha. A mesa estava atenta. E um dia eu decidi, chega, cortei o vínculo e olha, foi a melhor decisão da minha vida. Levantou a taça como se fosse um brinde. Alguns levantaram a deles também. Laura estava a menos de 10 metros dali. Dessa vez, ela ouviu. Ela virou devagar, olhou para ele por um segundo. E aí se aproximou. A mesa emudeceu. Marcelo ficou parado, a taça ainda no ar, com um sorriso que tentava parecer tranquilo, mas tinha ficado duro nos cantos. Marcelo, a voz de Laura saiu firme. Pode me chamar pelo nome se quiser falar de mim. Não precisa ficar de rodeio. Alguém soltou o ar lentamente. Sofia abriu a boca, mas não disse nada. A mesa inteira olhava. Por uns 3 ou 4 segundos, pareceu que o salão inteiro tinha parado. Marcelo ficou ali, olhando para ela sem uma resposta rápida. E isso foi tempo suficiente para dar a Laura 1 centímetro de terreno. Ela não recuou. Se você tem alguma coisa para falar sobre o meu trabalho, fala com nome e sobrenome. Porque as pessoas que trabalharam comigo de verdade sabem o que eu entreguei. 2 pessoas na mesa concordaram sem perceber. Pareceu por um momento que ela tinha virado o jogo. Mas Marcelo sorriu. Um sorriso lento, calculado, do tipo que antecede coisa ruim. Laura pronunciou o nome dela com uma calma que foi mais cruel do que qualquer grito. Você está num evento de negócios, com o vestido do ano passado, sem empresa, sem projeto, sem nada concreto para apresentar. Fez uma pausa. Você veio aqui fazer o que exatamente? A mesa ficou em completo silêncio. Sofia olhou para as próprias unhas. O sócio da construtora desviou o olhar para a janela. Laura ficou parada. A resposta travou na garganta. Não porque não tivesse o que dizer, mas porque qualquer coisa que ela dissesse naquele momento, do jeito que ele tinha montado a cena, ia soar como desespero. Ele sabia disso. Ela sabia que ele sabia. E ele sabia que ela sabia. O silêncio durou uns 4 segundos. Pareceram 40. Aí alguém na mesa soltou uma risada curta. Não de maldade, talvez só de nervoso. E isso foi o suficiente para o clima mudar. Marcelo esboçou um sorriso e voltou a conversar com a mesa como se Laura tivesse sumido. Sofia falou alguma coisa em voz baixa e os dois riram juntos. A mulher de cabelo preso olhou para o prato. Laura ficou mais 1 segundo no mesmo lugar. Sem resposta, sem aliados, sem chão. O salão continuou girando em volta dela como se ela não existisse. Ela estava sozinha no meio de tudo. Laura foi direto ao banheiro. Não correu. Andou devagar, com a postura ereta, como quem vai pegar uma água. Mas quando a porta fechou atrás dela e o barulho do salão ficou abafado, apoiou as 2 mãos na pia e ficou olhando para o próprio reflexo. Os olhos dela estavam brilhando, não de choro, de raiva contida, daquela que aperta o peito e não encontra saída. Ficou ali um tempo, respirando devagar, ouvindo o som abafado da música lá fora e as vozes que já não conseguia distinguir. Pensou em ir embora, de verdade. Pensou como uma possibilidade concreta, não como fraqueza. Simplesmente ir embora, pegar o carro, voltar para casa, fechar a porta e nunca mais aparecer em nenhum evento onde ele pudesse estar. Era uma opção. Era uma saída limpa. Ninguém ia julgar. Ninguém ia nem notar. Abriu a bolsa para pegar o celular e chamar o motorista. E foi aí que viu a mensagem. Tinha chegado 20 minutos antes, enquanto ela estava no salão. Não tinha visto porque estava olhando para frente, tentando parecer inteira. Era do Ricardo. Laura, tô chegando em uns 15 minutos. Tive um contratempo, mas resolvi. A gente se vê lá dentro. Pode contar comigo. Ela ficou olhando para a mensagem. Leu de novo 2 vezes. Pode contar comigo. Não sabia direito o que aquilo significava ainda.
na prática, nos detalhes, no que ia acontecer quando os dois se encontrassem lá dentro. Mas sabia de uma coisa. Ricardo Alencar não era do tipo de homem que aparece num evento por acaso. Quando ele dizia que ia, quando dizia que podia contar com ele, não era frase de cortesia. Ele sabia o que estava acontecendo. Ela tinha contado tudo para ele semanas atrás, numa ligação que durou quase 2 horas. Ele tinha ouvido cada parte, sem interromper, sem minimizar. No final, tinha dito: conheço o Marcelo há anos, Laura, e sei exatamente do que ele é capaz. Você não está inventando nada. Ela ficou em silêncio. Quer resolver isso de uma vez por todas? Ele perguntou. Quero. Então, espera o momento certo. Quando chegar a hora, a gente age junto. Laura guardou o celular na bolsa. Olhou de novo para o espelho. O batom estava impecável. O cabelo no lugar. O vestido, sim, era do ano passado. Nisso ele tinha razão. Estava igualmente perfeito. Pensou na frase que ele tinha jogado na cara dela lá fora. Você veio aqui fazer o quê, exatamente? Ia responder essa pergunta, mas não ali, não naquele momento, não do jeito que ele esperava. Ia responder do jeito que ele não podia prever. Laura respirou fundo uma última vez, ajeitou o vestido com as mãos e se afastou da pia. Abriu a porta do banheiro, entrou de novo no corredor e ficou parada 1 segundo, olhando para o salão iluminado lá no fundo. O celular vibrou na bolsa. Era o Ricardo de novo. Acabei de chegar. Tô na entrada. Ela escreveu rápido. Já vou. Te encontro em 2 minutos. Guardou o celular na bolsa, deu uma última olhada no corredor vazio atrás dela, como quem se despede de alguma coisa, e caminhou em direção à entrada. Dessa vez, não ia entrar no salão sozinha. Ricardo Alencar não era do tipo de homem que entrava num lugar sem que as pessoas notassem. Não era por arrogância, era por presença. Era alto, vestia bem, mas sem esforço. Tinha aquele tipo de calma de quem não precisa provar nada para ninguém porque já provou tudo que tinha que provar faz tempo. Quando Laura viu ele na entrada, estava conversando com o segurança do evento como se fosse um velho conhecido. Ao ver ela se aproximar, terminou a conversa com um gesto e caminhou até ela com um sorriso discreto. Tá bem? Perguntou, olhando diretamente para ela, sem rodeios. Tô, respondeu ela, e dessa vez era verdade. Ou pelo menos era mais verdade do que tinha sido nos últimos 40 minutos. Ele concordou, sem pedir detalhes. Sei o que aconteceu lá dentro. A dona Elisa me contou quando cheguei. Ela achou graça. Fez uma pausa. Eu não. Laura ficou quieta. Quer resolver isso hoje? Quero. Então, tá resolvido. Falou com a mesma naturalidade com que alguém diz que vai pedir mais café. Sem drama, sem promessas exageradas. Só uma certeza tranquila que, vindo de qualquer outra pessoa, podia soar vazia. Mas vindo dele, soava como um fato. Laura não perguntou como. Confiou no tom. Os dois ficaram parados por 1 segundo lado a lado, olhando para o salão lá no fundo. Já dava para ver o Marcelo de onde estavam. Estava de pé, taça na mão, rindo com um grupo perto da janela. Completamente à vontade. Completamente sem saber o que vinha pela frente. Ricardo colocou a mão no bolso e virou levemente para ela. Antes de entrar, preciso te contar uma coisa. Sobre ele. Laura virou o rosto. Conheço o Marcelo desde 2018, começou. Chegamos a sentar para conversar sobre um projeto em comum. No meio das conversas, percebi que ele tinha um jeito de agir que não me agradava. Ele se apropriava do mérito do que era dos outros. Na época, só me afastei e não falei nada. Fez uma pausa. Mas aí, quando você me ligou e contou o que ele fez, fui atrás de umas coisas que tinha deixado para trás. Laura prestava atenção em cada palavra. Tenho trocas de mensagens, Laura, dele com o Paulo, da MXM Capital, com o sócio da Ápice Gestão, com pelo menos umas outras 2 pessoas do setor.
Em todas, ele fala de você pelo nome. Diz que você é instável, que deu prejuízo, que qualquer empresa que te contratasse ia se arrepender. Fez uma pausa. E em 2 dessas trocas, ele usa informações de projetos que eram seus para se promover, para dizer que foi ele quem fez. O estômago de Laura deu um nó. Ela já sabia da sabotagem. O Gustavo tinha contado, mas não sabia que ele tinha ido além. Não sabia que ele tinha pegado o trabalho dela e colocado o nome dele. Você tem tudo isso guardado? Ela perguntou. Tenho tudo. Prints guardados com data e hora. Ela ficou olhando para ele por um segundo. Por que você guardou isso? Ricardo esboçou meio sorriso. Porque sabia que um dia ia precisar. Com esse tipo de pessoa, sempre precisa. A raiva que Laura sentiu naquele momento não foi aquela raiva quente, impulsiva, que grita e chora. Foi uma raiva fria, organizada, do tipo que não explode, que age. Ela respirou. E qual é o plano? Ricardo tirou o celular do bolso. Tinha uma pasta aberta, prints organizados em sequência com os nomes visíveis, as datas, o conteúdo das mensagens. Claro, irrefutável. Vão te apresentar como minha sócia num projeto que a gente vai anunciar hoje. O projeto é real. Já está assinado. Você vai subir para falar sobre ele. Laura abriu a boca. No meio da apresentação, se ele ou alguém questionar sua trajetória, você mostra isso. Apontou para o celular. Eu vou estar do seu lado, com o Gustavo pronto para confirmar o que ouviu, e com mais uma pessoa, uma das que recebeu mensagens dele sobre você e que topou falar. Laura ficou paralisada. Quem é essa pessoa? O Paulo, da MXM Capital. O coração dela disparou. O Paulo. Ele ficou constrangido com o que fez. Quando fui falar com ele e mostrei o que o Marcelo tinha feito, ele ficou perturbado. Disse que nunca devia ter dado ouvidos. Ele está disposto a confirmar tudo. Laura não conseguiu responder por uns segundos. Era mais do que ela esperava. Era mais do que ela tinha pedido. Olhou para o salão de novo. Marcelo continuava na mesma posição, rindo, sem saber de nada. Ricardo, você não precisa falar nada, disse ele antes que ela terminasse. Só entra comigo e faz o que você sabe fazer. Ela concordou lentamente. Foi aí que o celular do Ricardo vibrou. Ele olhou para a tela e a expressão dele mudou. Só por um segundo. Mas Laura viu. O que foi? Ela perguntou. Ele virou o celular para ela. Era uma mensagem de um número que ela não conhecia. Ricardo, o Marcelo acabou de me ligar, perguntou se eu ia aparecer hoje. Pareceu estranho, acho que ele desconfia de alguma coisa. Era o Paulo. Laura olhou para o Ricardo. Ele guardou o celular no bolso com calma. É agora ou nunca, disse, e caminhou para o salão. Eles pararam num canto do corredor, longe do movimento, perto de uma janela que dava para o estacionamento. Ricardo falou rápido e em voz baixa. O Paulo chega em 20 minutos. Vai entrar por um lado, cumprimentar algumas pessoas, e quando você estiver na frente da sala, ele vai estar posicionado perto da mesa do canto. Se você precisar que ele fale, olha para mim. Eu dou o sinal. Laura absorvia cada palavra. E o Gustavo? Já está dentro. Chegou faz 1 hora. Está sentado perto do fundo, no lado esquerdo. Não vai chamar atenção. Laura respirou devagar. E como funciona a apresentação? É só pegar o microfone? Ricardo balançou a cabeça. A dona Elisa tem um espaço reservado na agenda para anúncios de projetos. Confirmei com ela há 2 semanas que ia usar esse espaço hoje. Ela sabe que você vai estar comigo. O que ela não sabe é o resto. Ela é aliada do Marcelo? Ela é aliada de quem pagar bem. Enquanto eu estiver no programa, ela não vai criar problema. Laura olhou pela janela 1 segundo. Lá fora, um carro entrou devagar no estacionamento. As luzes piscaram 2 vezes. Ricardo olhou. É o Paulo. Eles ficaram em silêncio enquanto o carro estacionava. Uma figura desceu.
terno escuro, passo hesitante. Ricardo digitou uma mensagem rápida. 30 segundos depois, o celular vibrou. Já cheguei, pode contar comigo. Laura olhou para o celular do Ricardo e depois para ele. A gente ensaiou alguma coisa? Como eu entro? O que eu falo primeiro? Como apresento o projeto antes de chegar na parte que importa? Ele concordou. Você entra, agradece o espaço, apresenta o projeto em 3 frases. Curto, objetivo, direto. Nome, objetivo, impacto. Depois você fala que quer aproveitar o momento para esclarecer uma coisa que afetou sua trajetória profissional nos últimos meses. E se ele interromper antes? Se ele interromper, melhor ainda. Ele vai mostrar exatamente quem ele é antes de você precisar mostrar prova nenhuma. Laura ensaiou mentalmente. 3 frases do projeto. Uma frase de transição. E aí, as mensagens. Simples, direto, sem espaço para dúvida. Quase estava convencida de que ia funcionar quando o celular dela vibrou. Era um número desconhecido. Olhou para a tela com uma estranheza que não soube explicar. Abriu a mensagem. Laura, sou a Ana, assistente da dona Elisa. Ela precisa falar com você agora. Urgente. Pode vir ao escritório dela no 2º andar? Laura mostrou o celular para o Ricardo sem dizer nada. Ele leu. A expressão não mudou, mas ela viu que os olhos dele ficaram mais atentos. O Marcelo falou com ela, disse Laura. Provavelmente. E agora? Ricardo ficou parado por 2 segundos. E nesses 2 segundos, pela primeira vez, desde que ela tinha chegado no evento, ela viu ele pensar de verdade. Não de forma apressada, com cuidado. Você vai, disse. Sozinha. Sozinha. Escuta o que ela tem para dizer. Não confirma nada. Não nega nada. Não revela nada. Se ela tentar te tirar do evento, você fala que precisa de uns minutos para pensar e desce. E se ela cancelar meu espaço na agenda? Não vai. Como você sabe, ele esboçou meio sorriso. Porque o evento é patrocinado pela minha empresa. E ela sabe disso melhor do que ninguém. Laura ficou olhando para ele. Depois olhou para o corredor. Depois para o celular. Respondeu para Ana. Já tô subindo. Virou para o Ricardo. Se eu não descer em 10 minutos, em 10 minutos eu tô no pé da escada. Ela concordou. Guardou o celular na bolsa, ajeitou o vestido uma única vez, um gesto rápido, quase automático, e foi em direção à escada sem olhar para trás. Subiu os degraus com a respiração controlada. O 2º andar estava quase vazio. Um corredor comprido, iluminado, com 2 portas fechadas no lado esquerdo e uma janela que dava para o salão principal lá embaixo. Parou 1 segundo e olhou pela janela. De cima, dava para ver a mesa onde estava o Marcelo. Ele ainda tinha a taça na mão, ainda ria, ainda não sabia de nada. Ela se virou e bateu na porta do escritório da dona Elisa. Ouviu um "pois não" de dentro. E entrou. Dona Elisa estava sentada atrás de uma mesa pequena, com um copo d'água na frente e uma expressão que tentava parecer neutra, mas não conseguia esconder o desconforto. Foi direta. Laura, preciso pedir para você não usar o espaço de anúncios hoje. Laura ficou parada na porta. Por quê? Teve um reajuste na agenda. Outro convidado precisa do espaço. Que convidado? Elisa não respondeu. Laura olhou para ela por 3 segundos. Dona Elisa, o patrocinador principal deste evento confirmou minha presença nesse espaço há 2 semanas. Se a senhora quer cancelar, vai ter que falar diretamente com ele. Elisa abriu a boca. Fechou. Vou descer agora. Obrigada pelo aviso. Laura saiu sem esperar resposta. Desceu a escada, atravessou o corredor e encontrou o Ricardo exatamente onde ele disse que estaria. No pé da escada, celular na mão, postura tranquila. 7 minutos, disse ele quando viu ela. Ela tentou cancelar. Eu recusei. Ele concordou como se já esperasse. O Paulo chegou. O Gustavo tá no lugar dele, tudo pronto. Ela respirou. Então vamos.
Os dois entraram no salão juntos. E naquele exato instante, do outro lado do salão, Marcelo estava de pé com a taça no alto, fazendo um brinde informal para a mesa. Ao trabalho de verdade, dizia ele, sorrindo largo. Ao tipo de parceria que se constrói com gente séria, comprometida, que aparece quando a gente precisa. A mesa aplaudiu. Sofia sorriu orgulhosa ao lado dele. Aqui nessa cidade, continuou animado, a gente aprende rápido quem é quem e quem não é nada. Soltou uma risada. Mas vamos falar de coisa boa. Foi aí que ele viu Laura entrando no salão, Ricardo Alencar do lado dela. O brinde parou no meio. Marcelo baixou a taça devagar. Sofia seguiu o olhar dele e franziu a testa. Alguém na mesa perguntou: o que foi? Mas ele não respondeu. Ficou de pé, olhando, tentando calcular o que estava acontecendo. Tentando entender por que Ricardo Alencar, o Ricardo Alencar, estava entrando com a Laura. Forçou um sorriso. Olha o Ricardo ali, comentou com a mesa com voz controlada. Que bom, ele sempre aparece onde tem câmera. A mesa riu de forma educada, mas Marcelo não riu de verdade. Ficou observando os dois enquanto cumprimentavam as pessoas pelo caminho. Ninguém ainda estava indo para a frente do salão, mas eles iam naquela direção. Marcelo deixou a taça na mesa. Só um segundo, disse para a Sofia. Se moveu até um dos organizadores do evento e sussurrou alguma coisa. O organizador olhou para a frente do salão, depois para o Marcelo e balançou a cabeça com aquela expressão de quem não quer se envolver. Marcelo voltou para a mesa com o queixo erguido. Não vai acontecer nada, disse em voz baixa, mais para si mesmo do que para os outros. E aí, Dona Elisa acabou de descer a escada e entrar no salão. Ela olhou para Marcelo de longe. Ele olhou para ela. E ela desviou o olhar. Marcelo entendeu naquele segundo que o espaço não tinha sido cancelado. Mas já era tarde demais. Dona Elisa já estava no microfone. Boa noite a todos. Temos um anúncio especial nesta última parte da noite. Quero convidar o Ricardo Alencar e a sócia dele, Laura Ferreira, para compartilhar um projeto que começa agora. O salão aplaudiu. Laura caminhou para a frente com o Ricardo do lado. Ela pegou o microfone, respirou e começou. Boa noite. O projeto se chama Semente. É uma aceleradora voltada para pequenas empresas do setor criativo da nossa cidade. Já temos 3 contratos assinados e prevemos gerar 22 empregos diretos no primeiro ano. O salão ouviu com atenção. Marcelo estava parado, com os braços cruzados, a expressão fechada. Mas antes de continuar, disse Laura, e a voz não tremeu em nenhuma sílaba, preciso esclarecer uma coisa, porque tem gente nessa sala que ajudou a fechar portas para esse projeto antes mesmo dele existir. O silêncio foi imediato. Ela tirou o celular do bolso. Nos últimos meses, circularam informações falsas sobre minha capacidade profissional. Informações que chegaram a pelo menos 4 empresas desse setor e que me custaram oportunidades concretas. Fez uma pausa. Eu tenho as mensagens. Projetou a tela no sistema de apresentação que o Ricardo tinha conectado discretamente minutos antes. A primeira mensagem apareceu na tela grande. Nome do remetente, Marcelo Gressler. Destinatário, Paulo Andrade. MXM Capital. O texto era claro, direto, devastador. Evita contratar a Laura Ferreira. Trabalhei com ela. É instável, não entrega. Qualquer coisa boa que ela apresentar provavelmente foi ideia de outra pessoa. Data: 4 meses atrás. O salão ficou em absoluto silêncio. Marcelo não se mexeu. Sofia olhou para ele. Laura passou para a segunda mensagem. Dessa vez era para a sócia da Ápice Gestão. O mesmo tom, palavras diferentes, o mesmo veneno. E na terceira mensagem, a mais longa, Marcelo descrevia um projeto inteiro, como se fosse dele. Um projeto que qualquer um naquela sala que acompanhasse o setor reconhecia como sendo da Laura. Esse projeto, disse ela, apontando para a tela, é meu. Cada etapa,
cada número, cada ideia. E quem quiser confirmar, ela olhou para o lado esquerdo do salão. Paulo Andrade se levantou da cadeira. Eu posso confirmar, disse ele com a voz firme de quem tomou uma decisão difícil e não vai voltar atrás. Eu recebi essas mensagens, acreditei nelas e eu errei. O salão explodiu em murmúrios. Marcelo deu um passo à frente e o rosto dele, pela primeira vez naquela noite, já não tinha sorriso nenhum. O murmúrio começou na mesa do fundo e foi crescendo pelo salão como água que sobe devagar. Uma mulher de vestido vermelho, que horas antes tinha rido da piada do Marcelo, agora olhava para a tela com a expressão de quem acabou de perceber que estava do lado errado. Um homem de terno cinza, investidor conhecido por todo mundo no setor, virou para o colega e disse em voz baixa, mas alta o suficiente para ouvir. Eu recebi uma mensagem parecida sobre ela, mês passado. O colega fechou os olhos lentamente. Perto da janela, uma jovem que trabalhava numa das empresas mencionadas nas mensagens pegou o celular e começou a digitar alguma coisa com urgência. Sofia ficou imóvel ao lado do Marcelo uns 10 segundos. Depois deu um passo discreto para trás. Depois outro. Até que tinha meio metro de distância entre ela e ele. Distância pequena em centímetros, enorme em significado. Ele não notou. Estava olhando para a tela. O sócio da construtora, que tinha rido das piadas do Marcelo no começo da noite, levantou da cadeira com cuidado e foi até o bar sem fazer barulho. Como se de repente precisasse muito de um copo d'água. Dona Elisa, parada perto do microfone, olhava para o chão. E aí Marcelo se mexeu. Caminhou para a frente do salão com passos rápidos, o rosto vermelho, a voz saindo antes mesmo de chegar perto. Isso é uma farsa, disse em voz alta. Essas mensagens foram editadas. Qualquer um pode montar uma coisa dessas. O salão ficou em silêncio de novo, mas era um silêncio diferente do primeiro. Não era surpresa. Era julgamento. Laura não recuou. As mensagens têm metadados, respondeu com a voz tranquila. Data, hora e IP de origem. Estão disponíveis para quem quiser verificar. Marcelo apontou o dedo para ela. Você está me atacando num evento público porque não superou o término. Isso é assédio. Isso é... Marcelo! A voz que cortou o salão não foi a da Laura. Foi a do Ricardo. Ele tinha permanecido em silêncio até aquele momento, parado, com os braços cruzados, observando. Quando falou, não precisou elevar a voz. Eu tenho os originais, no meu servidor, com selo digital de autenticidade. Fez uma pausa. Quer que eu projete também? O silêncio que veio depois foi o mais pesado da noite. Marcelo abriu a boca, fechou. Sofia agora tinha quase 1 metro de distância dele e estava olhando para o próprio celular como se a tela fosse a coisa mais importante do mundo. Uma pessoa na plateia, em voz baixa, disse, Meu Deus! E aí, a queda começou de verdade. O homem de terno cinza se levantou. Quero fazer uma declaração, disse ele, sem esperar ser convidado. Eu fui um dos destinatários dessas mensagens. Na época, não questionei. Hoje quero dizer publicamente que lamento ter acreditado sem verificar. Marcelo virou para ele com uma expressão de pura traição. Ricardo, já chega, Marcelo. 2 palavras, ditas sem raiva, sem drama, com o cansaço de quem devia alguma coisa e finalmente pagou. Marcelo tentou um último cartucho. Virou para o salão inteiro, como se pudesse recuperar a plateia com a força da retórica. Isso tudo é armação. Ela veio aqui com um plano. Usou o Ricardo, usou o Paulo, montou uma narrativa para destruir minha reputação porque eu terminei com ela e ela não... Chega! Dessa vez foi a Laura. Não gritou. Não apontou o dedo. Ficou exatamente onde estava, com o microfone na mão, e disse a palavra com uma firmeza que parou o salão inteiro. Você passou meses usando meu nome para fechar portas. Pegou meu trabalho e colocou seu nome.
Fez isso no silêncio, achando que eu nunca ia descobrir. Fez uma pausa. Você não terminou comigo porque eu não tinha ambição. Você terminou comigo porque eu estava ficando boa demais e você sabia disso. O salão ficou completamente em silêncio. Marcelo não respondeu. Pela primeira vez em toda a noite, não tinha resposta. Não tinha sorriso calculado, não tinha frase de efeito, não tinha plateia a favor. Só tinha ele parado no meio do salão, com todo mundo olhando. Um dos organizadores do evento se aproximou dele por um lado e disse em voz baixa que precisavam conversar lá fora. Marcelo olhou para Laura uma última vez. Ela não desviou o olhar. Ele foi embora, não correu. Andou, mas com aquele passo de quem perdeu o chão e tenta não demonstrar. Sofia não acompanhou. Ficou parada onde estava, de costas para a porta, como se precisasse de um momento para entender o que tinha acabado de acontecer. Ricardo se aproximou de Laura e ficou do lado dela em silêncio. O salão começou a se mover de novo. Vozes, cadeiras, gente levantando. Mas agora era um movimento diferente. Não era a agitação animada de antes. Era o tipo de silêncio que acontece depois que alguma coisa real acontece, quando a gente precisa processar antes de falar. Laura baixou o microfone devagar, olhou para a tela ainda acesa com as mensagens e respirou fundo. A primeira respiração de verdade em muito tempo. O salão aos poucos voltou a respirar. As pessoas levantavam, conversavam em grupos pequenos, alguns se aproximavam de Laura com um aperto de mão e uma palavra rápida. Que coragem aqui, eu não sabia de nada disso. Ali. Ela agradecia com um sorriso curto e sincero. Não o sorriso de quem está comemorando, mas o de quem finalmente pode deixar de carregar um peso. Ricardo, o homem de terno cinza, se aproximou dela e ficou parado por um segundo, como se não soubesse bem o que dizer. Eu devia ter perguntado antes de acreditar, disse por fim. Sim, respondeu ela, mas você veio, isso conta. Ele concordou e foi embora. Paulo se aproximou pouco depois, mais tenso, com aquela expressão de quem ainda está pagando uma dívida. Obrigada por ter vindo, disse ela, antes que ele abrisse a boca. Ele fechou os olhos por um segundo. Foi o mínimo. Ricardo ficou do lado dela durante tudo isso, sem interferir, sem roubar protagonismo. Quando o fluxo de pessoas diminuiu, se inclinou levemente e disse em voz baixa, pode ir quando quiser, não precisa provar mais nada. Ela olhou para o salão uma última vez. Sofia tinha sumido. A mesa onde Marcelo fez o brinde estava ocupada por outras pessoas que já tinham mudado de assunto. Dona Elisa estava numa conversa num canto, de costas para tudo. Laura pegou a bolsa, agradeceu ao Ricardo com um olhar, só um olhar que dizia tudo o que não precisava de palavras, e caminhou para a saída. Não olhou para trás. 10 dias depois, as coisas tinham mudado de forma silenciosa, daquele jeito que as mudanças reais costumam acontecer. Sem alarde, sem postagem comemorativa, sem um momento exato para apontar e dizer, foi aqui. Marcelo tinha sumido das redes sociais 3 dias depois do evento, sem comunicado, sem explicação. O perfil dele continuava no ar, mas as publicações pararam. Quem tentou marcá-lo em comentários sobre o acontecido não teve resposta. Pelo que circulou no setor, 2 projetos que ele tinha em andamento foram pausados. Um deles era com a MXM Capital. Ninguém fez festa por causa disso, nem a Laura. Ela estava numa sala de reuniões, no 12º andar de um prédio no centro, quando o contrato chegou pela última vez para ser assinado. Leu com calma, página por página. Ricardo estava sentado do outro lado da mesa, no celular dele, esperando sem pressão. Quando chegou na última página, Laura pegou a caneta, assinou. Ricardo olhou por cima do celular. Bem-vinda à sociedade, disse simplesmente. Ela deixou a caneta em cima da mesa e olhou para o contrato por um segundo. Era real, era dela,
construído com o trabalho que ninguém conseguiu apagar, nem quando tentaram com tanta força. Não chorou, não gritou, só respirou fundo e disse: "Então, mão na massa." Uma semana depois, Laura saía de uma cafeteria perto do escritório quando ouviu alguém chamar o nome dela. Ela virou. Era a Carolina. Tinham trabalhado juntas anos atrás numa empresa pequena, onde as duas eram estagiárias. Carolina era uma das pessoas que tinha estado no evento. Uma das que trocaram olhares com o marido quando Marcelo fazia as piadas dele. Mas não falaram nada. As duas ficaram paradas por um segundo. "Laura", começou Carolina, com a voz de quem ensaiou alguma coisa e agora não sabe se vai conseguir dizer. "Precisava te falar. Aquela noite, quando ele falava tudo aquilo, eu devia ter dito alguma coisa. Fiquei calada e..." "Carolina." Laura colocou a mão no ombro dela por um segundo. "Tá tudo bem. Mas eu sei." Sorriu de verdade. "A gente fica calada quando não sabe o que vem. Eu também já fiz isso." Carolina abriu a boca e fechou. Os olhos dela marejaram. Laura apertou um pouco o ombro dela e foi embora. Café na mão, passos tranquilos. A Laura, de 6 meses atrás, teria precisado daquele pedido de desculpas. Teria precisado ouvir que a outra pessoa errou, que reconhecia, que pedia perdão. Essa Laura já não precisava, não porque o que aconteceu não doía, mas porque ela tinha descoberto que a dor não precisa de validação para ser real. E a cura também não. Sabe, quando eu ouço uma história assim, eu fico quieto um segundo antes de conseguir falar alguma coisa. Porque a gente tende a focar no momento decisivo. Na hora da tela, das mensagens, da queda do Marcelo, e é emocionante sim. Mas o que realmente me arrepia é o que veio antes disso. É aquela Laura sozinha no banheiro, com as mãos na pia, pensando em ir embora. Porque aquele momento ali, é onde a história real foi decidida. Não foi na frente de todo mundo. Foi no silêncio, quando ninguém estava olhando, quando desistir era a opção mais fácil e mais compreensível do mundo. Eu acho que a gente nunca sabe o tamanho da própria força até o dia em que não tem outro jeito senão usá-la. E quando vejo alguém escolher continuar naquele momento, volto a acreditar que vale a pena. Se essa história tocou você de alguma forma, se você sentiu aquela mistura de raiva e esperança que só uma história real provoca, deixa seu like agora mesmo. É a forma mais simples de me dizer que a gente tá no caminho certo junto. Me conta nos comentários de que cidade você está assistindo. Sério, eu leio todos e me esforço para responder com carinho quem tira um tempinho para comentar. Quero saber de onde é essa gente incrível. E se você acredita no poder de histórias como essa, se inscreve no canal para não perder as próximas. Cada inscrição é o que me dá o impulso e a certeza de continuar nessa estrada. Conto muito com a sua ajuda. Não vai ainda. Escolhe uma das 2 histórias que eu deixei na tela para você ver na sequência. Te espero no próximo vídeo.